Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação no fronte da guerra na Ucrânia. E hoje temos várias coisas importantes para comentar. Há avanços em diferentes pontos da frente. Há um novo combate sendo travado na região de Kursk e também precisamos falar sobre as declarações mais recentes relacionadas ao papel dos Estados Unidos na construção de uma paz justa entre a Ucrânia e a Rússia. Durante as últimas horas, foram divulgadas declarações extremamente relevantes, mas vamos tratar disso ao final do vídeo de hoje. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia pela Rússia. Reprovo totalmente esse ataque. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. E lembrando que a melhor maneira de apoiar este canal é por meio da inscrição. Então, se você me assiste regularmente, se gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim e para este canal. Mas vamos direto ao ponto e começar com o vídeo do dia de hoje. Como de costume, vamos iniciar pelo sul, na região de Zaporia, e depois vamos encerrar com os acontecimentos na região de Kursk. Primeiramente, temos que falar sobre uma área em Zaporia, da qual já falamos recentemente. Se não estou enganado, no último vídeo, porque comentamos que o exército russo, partindo da localidade de Novoprokopivka, havia conseguido um avanço considerável de aproximadamente 11 km² em direção ao noroeste. Mais especificamente, mencionamos como as forças russas se aproximaram da localidade de Mala Tokmatka, que é esta aqui, uma localidade relativamente extensa para os padrões dessa zona do fronte, e que junto com Orikhiv, era considerada um dos pontos de onde a Ucrânia lançou seus poderosos ataques contra Robotyne e Verbove, durante aquela histórica ofensiva ucraniana contra a chamada Linha Surovikin. O que está sendo reportado nas últimas horas é que, aparentemente, as tropas invasoras russas estão tentando atacar novamente Tokmatka, um nome difícil até de pronunciar, e que estariam tentando assaltar especificamente a área da prisão dessa localidade. Essa informação foi divulgada por Radov, mas ainda não há dados concretos sobre se esses assaltos obtiveram algum sucesso ou se foram completamente repelidos pelas forças ucranianas. O que se sabe é que há movimentação agressiva por parte dos russos neste setor. Isso é algo que chama bastante atenção, porque se os russos realmente conseguirem entrar nessa localidade, poderíamos estar diante do início de uma nova grande batalha na região de Zaporia. Mas tudo isso depende do sucesso, ou fracasso, desses ataques, e mais ainda, da capacidade de resistência e contra-ataque das Forças Armadas da Ucrânia, que já provaram inúmeras vezes sua bravura e determinação. Seguindo adiante pela frente, temos que ir até a região de Donetsk, onde o conhecido Suryak Maps informa que tropas russas avançaram a partir da localidade de Novotroitsk, mais precisamente a partir da zona de Vodiane, em direção ao norte ou nordeste da estratégica cidade de Pokrovsk. Nós já tínhamos discutido a possibilidade de que a batalha por Pokrovsk pudesse começar, e falamos que era muito provável que as forças russas tentassem pressionar por diversas direções. Desde o sul, onde ocorreram intensas batalhas por Karlivka e pelas estradas próximas, desde o leste, e também a partir do nordeste. Esses novos movimentos russos parecem estar justamente ligados a essa última direção, o nordeste, onde as forças invasoras estariam tentando alcançar a localidade de Mirolyubivka. Segundo os relatos, combates já ocorrem nos arredores dessa localidade, e há uma clara intenção por parte das tropas russas de capturá-la. Se isso estiver de fato ocorrendo, podemos dizer que há um novo esforço para se aproximar dos flancos de Pokrovsk, com o objetivo de cercar essa cidade crucial do Donbas. No entanto,
Muito tempo se passou desde os primeiros sinais desse cerco, e a verdade é que a situação em Pokrovsk vem se estabilizando. Ainda é cedo para afirmar se isso representa o reinício de uma ofensiva em larga escala. O que sabemos é que, após os avanços iniciais russos, houve uma estagnação e até mesmo contra-ataques ucranianos em diversos pontos que impediram o avanço dos invasores. O mais importante, no entanto, é que tanto fontes ucranianas quanto russas reportaram que as posições inimigas ao sul de Pokrovsk vêm enfrentando sérios problemas logísticos. Esses problemas dificultaram seus avanços e permitiram que as heróicas forças ucranianas realizassem contra-ataques bem-sucedidos, ainda que localizados, que conseguiram manter os russos afastados da cidade. Como sempre ocorre nesta guerra, a situação pode mudar rapidamente, especialmente se surgirem novos eixos de ataque ou novas iniciativas ofensivas por parte da Rússia. Já vimos isso diversas vezes, mas, até o momento, não há sinais claros de que um ataque total a Pokrovsk esteja iminente. Agora precisamos falar de outro ponto da frente que também temos mencionado com frequência: a área onde se encontra a interseção entre as regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Nas últimas semanas, tem havido intensa cobertura sobre um novo eixo ofensivo russo nesse setor. Primeiro, os ucranianos relataram que os russos estavam concentrando tropas e equipamentos pesados na região. Depois, começaram os primeiros avanços, e foi descrita uma situação complicada para a defesa ucraniana. As forças russas conseguiram capturar vários quilômetros quadrados, tomaram a localidade de Katerinivka e conseguiram penetrar em Novo-Mikhailivka. Porém, a Ucrânia montou uma linha de defesa sólida na localidade de Nove, onde a resistência tem sido firme e corajosa. Vimos que os russos não conseguiram entrar diretamente na cidade e tentaram avançar pelos flancos para pressionar os defensores ucranianos. Nos últimos dias, comentamos como os russos capturaram depósitos e armazéns ao sul de Nove. E agora, segundo as últimas informações disponíveis, o exército russo conseguiu entrar na localidade, com assaltos sendo reportados neste exato momento. Fontes como Radov, Deep State e Suryak Maps indicam que os combates ocorrem dentro da cidade. Mas o controle do território ainda é fluido e incerto. Pode ser que os russos tenham mais controle do que se imagina, ou que os ucranianos ainda estejam resistindo em áreas importantes. Pode ser até que não haja mudanças significativas. O que sabemos é que há combates intensos em curso, e a situação na cidade de Nove está evoluindo rapidamente. As próximas horas ou dias deverão trazer uma imagem mais clara sobre quem controla o quê. Mas, ao que tudo indica, os russos conseguiram penetrar em partes da cidade após semanas tentando enfraquecer as defesas ucranianas. Por fim, vamos falar da região de Kursk, onde as tropas russas também avançaram. Já tínhamos mencionado anteriormente como os russos capturaram um mosteiro na área, o que os colocou nos arredores da localidade de Gornal. Agora, segundo novos relatos, os russos iniciaram os assaltos diretamente em Gornal. As forças inimigas estariam lutando nos arredores da cidade e até mesmo dentro dela. Gornal não é uma cidade muito grande, nem densamente povoada, e isso torna difícil visualizar sua extensão no mapa. Mas, devido ao seu tamanho, é possível que a situação mude rapidamente. Se os russos mantiverem esse ritmo e intensidade, poderemos ver mudanças no controle territorial nos próximos dias. No entanto, ainda é preciso cautela. Algo parecido já havia sido reportado em relação a Olesny, e os russos não conseguiram entrar naquela localidade, apesar dos assaltos reportados. No caso de Gornal, a situação parece mais concreta. Portanto, não seria surpreendente se, nos próximos dias, os russos tentassem consolidar ganhos nesse setor. Mas, como sempre, a resposta ucraniana será decisiva. E as forças armadas da Ucrânia já mostraram, muitas vezes, que mesmo nas situações mais difíceis, são capazes de resistir, reagir e vencer. Devemos estar muito atentos a tudo isso,
porque está se desenrolando uma das batalhas decisivas por Kursk. E não estou dizendo decisivas no sentido de que isso vá determinar quem triunfará ou não no que restar dessa campanha. Já acredito que está bastante claro que a Ucrânia, eventualmente, terá que abandonar suas posições em Kursk, que são pouco mais de 20 quilômetros quadrados, se não me engano. Mas esses últimos movimentos e esses últimos ataques são fundamentais, no sentido de que a Rússia tem, ou pelo menos, de acordo com as informações de diversas fontes, já precisa expulsar os ucranianos de Kursk, e essa é uma das últimas duas localidades que os ucranianos ainda mantêm nessa região. Portanto, neste sentido, esta batalha que se está gestando em Kursk é, sim, definitiva. Como já comentamos, o que possa ocorrer em Kursk pode ser muito importante para o que ocorrerá no futuro em Sumy, já que liberaria uma grande quantidade de tropas russas e haveria um grande impacto moral, entre outras coisas. No entanto, devemos nos limitar ao dia a dia e observar o que acontecerá nas próximas horas nesse setor, pois pode ser que, finalmente, estejamos nos aproximando do fechamento ou de uma aproximação do fechamento de um capítulo importante dessa guerra. Se Kursk cair, restaria apenas Alina, sob controle ucraniano, e, embora os russos ainda não tenham conseguido entrar nessa localidade, também não creio que seja algo muito complicado, considerando que Alyashna não é, pelo menos de acordo com as informações disponíveis, uma localidade fortificada e nem muito extensa. Os russos estavam bastante próximos de, finalmente, expulsar os ucranianos dessa região, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Sempre surgem imprevistos e, frequentemente, há pausas que ninguém espera. Então, vamos aguardar para ver como as coisas se desenvolvem. Para finalizar o vídeo de hoje, quero falar sobre uma informação relacionada ao papel dos Estados Unidos nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Houve diversas reuniões entre autoridades americanas e europeias nesse contexto, e surgiram muitas informações a esse respeito. Mas quero me concentrar nas palavras de Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Fomos bastante críticos aqui sobre as declarações de autoridades como Witkoff ou Kellogg, que são esses dois enviados especiais, e os cargos criados por Trump. Witkoff inicialmente estava relacionado ao Oriente Médio, e Kellogg supostamente deveria ser o responsável pelas negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Eventualmente, Witkoff também se envolveu nisso, e aqui fomos bastante críticos com a atuação de ambos, que não cumpriram os prazos que se autoimporaram e não ofereceram nada de novo à mesa. Seus planos são, bem, como já comentamos no passado, nada de novo. Constantemente reiteramos nossas críticas tanto aos planos que propõem, quanto às diversas declarações que fazem. Por isso não vou me estender muito sobre isso, pois acredito que já sabem as minhas opiniões a esse respeito. Mas Marco Rubio, ao se distanciar da postura desses cargos criados por Trump, foi bastante claro sobre a situação na Ucrânia, e sua postura foi muito mais honesta e realista do que estamos acostumados a ver de outras figuras dessa administração. Ele disse o que todos já sabíamos, e o fez de maneira bastante clara. Afirmou que os Estados Unidos, hoje em dia, têm outras prioridades, o que parece ser verdade. E também disse que, se não houver sinais de que, nos próximos dias, seja possível alcançar um acordo, não no sentido de que o acordo será alcançado, mas no sentido de que se deve demonstrar a viabilidade de um avanço para um acordo nos próximos meses, então, caso isso não aconteça, ele simplesmente se retiraria, lavaria as mãos e deixaria que a Rússia e a Ucrânia resolvessem o conflito à sua maneira. Acho que essas palavras são muito valiosas, porque ele disse o que todos estavam esperando e o que todos já imaginavam. Foi muito claro e honesto com a realidade das negociações e com os interesses dos Estados Unidos. E, finalmente, parece que estamos vendo algo mais claro a esse respeito, o que, imagino, é muito importante. Agora, devemos ver se essas declarações exercem algum tipo de pressão sobre a Rússia e a Ucrânia,
para que demonstrem uma melhor disposição em chegar a um acordo de paz ou não. Mas parece que, se a ameaça de Marco Rubio for verdadeira, teremos nossa resposta nos próximos dias. Mas isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir, que possamos nos ver novamente amanhã.